E se eu te disser que você está jogando um jogo que nem sabia que existia? Um jogo onde algumas pessoas conquistam tudo e outras perdem sem nem entender por quê. Hoje vou te revelar as 12 lições mais poderosas que aprendi assistindo ao Professor Agolsy no podcast Como Você Fez Isso. E cara, essas lições podem mudar completamente a forma como você conquista seus objetivos na vida. Vamos direto ao ponto. Primeira lição. Poder não é o que você pensa que é. Quando você escuta a palavra poder, provavelmente vem aquela imagem na cabeça de alguém dominador, malvado, controlador. Mas essa é a maior mentira que te contaram. Poder é simplesmente a capacidade de você conseguir aquilo que você quer. É isso. Nada mais, nada menos. Você acorda de manhã e quer ir ao banheiro. Se você consegue ir ao banheiro, você teve poder para alcançar aquele objetivo. Parece bobo? Não é. Porque a gente vive o dia inteiro buscando ter poder sobre alguma coisa. Desde a coisa mais básica, como comer, até conquistar objetivos gigantescos, como construir um império. E aqui vai o erro que todo mundo comete. As pessoas confundem ferramenta de poder com poder. Dinheiro é poder? Não. Dinheiro é ferramenta de poder. Carisma é poder? Não. Carisma é ferramenta de poder. A diferença é crucial, cara. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não souber usar ele para alcançar o que você quer, você não tem poder nenhum. É tipo assim, você tem as melhores cartas no poker, mas você joga mal e perde o jogo. As cartas eram só ferramentas. O poder seria você ganhar o jogo. Então, para de achar que só porque você tem dinheiro, ou contatos, ou conhecimento, você automaticamente tem poder. Você só tem as ferramentas, agora você precisa saber usar elas. Segunda lição. Existem apenas 6 formas de conseguir o que você quer na vida. Isso mesmo, 6. E olha que interessante. Quando você entende essas 6 formas, você começa a ver o mundo de um jeito completamente diferente. É como se você tirasse uma venda dos olhos. Deixa eu explicar. Existem 3 facetas do poder. A primeira faceta é o poder impositivo. Você simplesmente manda. Tipo, você é o pai em casa com seus filhos, você tem poder impositivo, você fala vai dormir agora e acabou. Não se discute. A segunda faceta é o poder contextual. Aqui você não manda diretamente na pessoa, você cria as regras do jogo, você desenha o tabuleiro. Por exemplo, você é dono de uma empresa e você escolhe quem vai sentar no conselho. Você não está mandando nas pessoas diretamente, mas você criou a estrutura que te favorece. A terceira faceta é a moldagem de preferências. Essa é a mais sutil de todas. Você faz a pessoa gostar do que você gosta. Ela acha que escolheu sozinha, mas foi você quem moldou a preferência dela. É propaganda, é marketing, é influência. Agora pega essas 3 facetas e combina com 2 formas de executar. Hard power, que é na porrada, na força, no incentivo econômico, e soft power, que é na persuasão, no carisma, na atração. 3 facetas vezes 2 formas igual a 6 estratégias possíveis. Deixa eu dar um exemplo prático para ficar claro. Imagina uma escola que quer que os alunos parem de fumar. Primeira opção, impositivo hard. O diretor fala, quem fumar será expulso. Ponto final. É na força bruta. Segunda opção, impositivo soft. Obriga os alunos a assistirem aulas sobre os malefícios do cigarro. Ainda é imposição, mas é mais suave. Você está tentando convencer, mas de forma obrigatória. Terceira opção, contextual hard. A escola proíbe a venda de cigarro ao redor da escola inteira. Você não está lidando com a pessoa, está mudando o ambiente, a regra do jogo. E para fazer isso, você precisa ter influência política com a prefeitura, com o governador. Quarta opção, contextual soft. Campanhas de saúde pública, mostrando aquelas fotos horríveis de pulmão doente. Você está criando um contexto de repulsa, mas de forma mais educativa. Quinta opção, moldagem hard. Você faz um tipo de bullying social. Quem fuma é feio, é fedido, é excluído. Você está moldando a preferência da galera, mas de um jeito meio agressivo, criando repulsa. Sexta opção, moldagem soft. Você cria um grupo de apoio, tipo Alcoólicos Anônimos, onde todo mundo junto se ajuda a parar de fumar.
Todo mundo recebendo bem uns aos outros, mas moldando a preferência de forma suave. 6 formas. E aqui vai a pergunta que você precisa se fazer agora. Qual dessas 6 você mais usa na sua vida? E mais importante ainda, qual você deveria estar usando, mas não está? Terceira lição. Estratégia não é planejamento. Essa aqui é pesada porque a maioria das pessoas confunde as duas coisas. Planejamento é você sentar e falar: vou fazer A, depois B, depois C. É estático. Você desenhou um caminho e vai seguir ele. Estratégia é completamente diferente. Estratégia é dinâmica. É você fazer A, mas dependendo do que o outro fizer, você pode ter que mudar completamente e fazer D. Estratégia é o elo que liga os seus meios aos seus fins. É como você vai usar as suas ferramentas para chegar no seu objetivo. E aqui está o problema. Você faz o seu planejamento lindo, todo estruturado, todo bonitinho, aí você coloca ele em prática até. Só que aí o seu concorrente faz um movimento que você não esperava. E aquele plano lindo foi para o espaço, porque você não estava pensando estrategicamente. Você estava apenas planejando. É xadrez, não é solitário. No solitário, você joga sozinho e as cartas não reagem ao que você faz. No xadrez, cada movimento seu, o oponente reage. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que pensar 10 passos à frente, mas também tem que estar pronto para mudar tudo quando o outro mexer as peças dele. Então, para de fazer planos rígidos que vão quebrar no primeiro impacto da realidade. Começa a pensar em cenários. Se eu fizer isso, o que meu concorrente pode fazer? E se ele fizer aquilo, como eu respondo? Isso é estratégia de verdade. Quarta lição. Dependência é vulnerabilidade. Essa aqui é simples, mas muita gente ignora. Quando você depende demais de alguém ou de alguma coisa, você perde poder. Você fica vulnerável. E vulnerabilidade no jogo de poder é perigoso. Olha só, você tem um negócio e 68% da sua receita vem de 2 clientes. Cara, você está em perigo mortal. Se esses 2 clientes te abandonam, você quebra. Eles sabem disso. E quando eles sabem disso, eles têm poder sobre você. Eles podem negociar condições absurdas e você vai ter que aceitar porque você depende deles. Ou você tem um único fornecedor crítico para o seu negócio. Se esse cara decidir aumentar o preço, te enrolar, atrasar, o que você faz? Você não tem opção. Ele te tem na mão. Isso é dependência. E dependência é você entregar o seu poder de bandeja para outra pessoa. Países fazem isso o tempo todo. Um país que depende de outro para energia, para alimentos, para tecnologia. Se o relacionamento azeda, o país dependente se ferra. Por isso que países inteligentes diversificam. Eles não colocam todos os ovos na mesma cesta. E você? Faz um raio-x agora. De quem você depende demais? Qual cliente representa uma fatia muito grande da sua receita? Qual fornecedor é insubstituível? Quais pessoas na sua equipe, se saírem, derrubam o seu negócio? Identifica essas dependências e começa a pulverizar, começa a criar alternativas. Porque dependência é vulnerabilidade e vulnerabilidade é perda de poder. Quinta lição: hard power e soft power. Quando usar cada um? Essa aqui é fundamental porque muita gente acha que só um dos dois é correto. Tem gente que acha que hard power, que é a força, a imposição, foi aposentado. Que hoje a gente vive numa sociedade democrática e civilizada e você não pode usar força. Mentira. Hard power continua sendo necessário. Tem momentos que você precisa ser duro. Tem momentos que você precisa falar: não, acabou, não se discute isso. E tem gente do outro lado. Tem gente que acha que só hard power funciona, que você tem que ser sempre o durão, o mandão, o que impõe. Também está errado. Porque se você for só hard o tempo inteiro, as pessoas vão te odiar. Vão te obedecer por medo, mas na primeira oportunidade vão te sabotar, vão embora, vão se virar contra você. A verdade é que você precisa dos dois. E saber quando usar cada um é o que chamam de smart power. É a inteligência de alternar entre hard e soft conforme o contexto.
Pensa nos seus filhos. Se você for só hard com eles o tempo inteiro, você quebra eles. Eles vão crescer com medo, inseguros, sem autonomia. Mas se você for só soft, só tentando convencer, negociar, dialogar tudo, você também quebra eles. Porque criança precisa de limite. Criança precisa saber que existe um não que não se negocia. Mesma coisa no seu negócio. Tem hora que você precisa convencer sua equipe. Você senta, explica, mostra os dados, constrói junto. Isso é soft power. Mas tem hora que só você tem a informação completa. Só você sabe de coisas que eles não sabem. E você tem que falar: galera, desculpa, mas vai ser assim. Eu estou tocando esse negócio. Confiem em mim. Vai ser desse jeito. Isso é hard power. E com fornecedor? Cara enrolando você, te dando desculpas, atrasando a entrega. Não é hora de soft power. É hora de você falar: amigão, nós vamos ter problema. Você está me devendo isso, você assumiu esse compromisso, ou você entrega, ou a gente vai ter que resolver de outra forma. Isso é mostrar as garras. É necessário. Então para de ter medo de usar hard power quando necessário. E para de achar que só hard power resolve. A regra é simples. Se você só tem hard, vão te odiar. Se você só tem soft, vão te usar. Você precisa dos dois. Sexta lição. Carisma é uma habilidade, não é um dom. Essa aqui muda tudo porque a maioria das pessoas acha que carisma é algo que você nasce com ou não nasce. Ou você tem ou não tem. E se você não tem, desencana, você nunca vai ter. Mentira completa. Carisma é um conjunto de habilidades que você pode desenvolver. Pensa assim, você deu sua primeira palestra na vida. Ela foi igual à 100ª palestra que você deu? Óbvio que não. Você melhorou, você aprendeu, você desenvolveu a habilidade. Mesma coisa com vendas. Seu primeiro pitch de vendas foi igual ao de hoje? Não. Você treinou, você aperfeiçoou, você ficou melhor. Se fosse só dom, seria sempre igual desde o primeiro dia. E carisma é a mesma coisa. É a combinação de 3 inteligências que você pode treinar. Primeira, inteligência emocional. É você se conhecer profundamente. Saber quem você é, o que te move, quais são seus talentos, suas fraquezas, sua verdade. Quando você se conhece de verdade, você transborda confiança naquilo que você é bom. E quando você tem confiança, as pessoas sentem. Elas confiam em você também. Pensa no Ayrton Senna. Quando ele começava uma corrida, você tinha certeza que ele ia ganhar. Por quê? Porque ele tinha certeza. Ele conhecia a capacidade dele tão profundamente que ele transbordava essa confiança. E isso é inteligência emocional no nível máximo. Segunda inteligência, social. É sobre o outro. É você parar de olhar para você e olhar para a pessoa que está na sua frente. Quem é ela? O que ela gosta? Como ela está reagindo ao que você está falando? Que sinais ela está dando? Tem gente que conversa com você e não presta atenção em nada. Termina a conversa e não consegue nem descrever a cor da roupa que você estava usando. Isso é falta de inteligência social. Pessoas carismáticas prestam atenção no outro. Elas leem a pessoa. Elas percebem o que está acontecendo além das palavras. Terceira inteligência, contextual. É sobre o ambiente. Você se comporta do mesmo jeito numa praia, num escritório, num velório? Óbvio que não. O contexto muda você. E se você não sabe ler o contexto, você não sabe adequar seu comportamento. Você vai ser inadequado. E uma pessoa inadequada não é carismática. Então carisma não é sorte, não é destino, é habilidade. E você pode desenvolver. Você pode treinar sua inteligência emocional se conhecendo melhor. Pode treinar sua inteligência social prestando mais atenção nas pessoas. Pode treinar sua inteligência contextual observando melhor os ambientes onde você está. Sétima lição. Mapear interesses é fazer diagnóstico de poder. Essa aqui é uma das mais importantes porque ninguém fala sobre isso. Todo mundo tem múltiplos interesses o tempo inteiro. E esses interesses estão sempre em conflito. Você tem um interesse pessoal, o interesse da família, o interesse do trabalho, o interesse do seu ego, da sua carreira, da sua reputação. E você passa o dia inteiro equilibrando esses interesses, escolhendo qual privilegiar em cada momento.
E todo mundo ao seu redor também está fazendo isso. Seu sócio, seu diretor, seu fornecedor, seu cliente, todos eles têm múltiplos interesses que estão em conflito interno constante. E se você não mapeia esses interesses, você não entende o jogo que está sendo jogado. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você tem um diretor que é responsável por fechar negócio com um fornecedor. O interesse do seu negócio é conseguir o melhor preço possível, certo? Mas qual é o interesse pessoal desse diretor? Ele pode estar querendo fazer networking com esse fornecedor porque ele está pensando em mudar de emprego. Então, ele fecha um negócio que é bom, mas não é o melhor possível, porque ele está privilegiando o interesse pessoal dele de fazer um filme bom com o fornecedor. Você não sabia disso. Você acha que ele só bateu mal na negociação. Mas não, ele tinha outro interesse operando ali. E se você não mapeia isso, você fica no escuro. Você não entende por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Então começa a fazer isso. Quando alguém age de uma forma que você não esperava, pergunta: qual interesse essa pessoa está privilegiando agora? O que ela quer de verdade? Porque pode ter certeza, ninguém age sem interesse. E entender o interesse do outro é entender o poder que você tem ou não tem sobre ele. 8ª lição: jogos cooperativos versus jogos competitivos. Você precisa saber em qual jogo você está, porque as regras são completamente diferentes. Jogo cooperativo é quando ambos ganham. Você e seu sócio, você e seu fornecedor ideal, você e sua família. Todo mundo está trabalhando junto para o mesmo objetivo. Quando um ganha, o outro ganha também. Jogo competitivo é quando para um ganhar, o outro tem que perder. Você e seu concorrente, países em guerra, empresas disputando o mesmo mercado. É um jogo de soma zero. E aqui está o perigo. Você pode achar que está num jogo cooperativo quando na verdade o outro já virou para competitivo. Você está confiando, abrindo seu jogo, sendo transparente, e o outro está te sabotando, te usando, te passando para trás. Na geopolítica isso é claro. A relação entre países é sempre competitiva. Sempre. Não tem cooperação de verdade entre países porque não existe polícia mundial. Não existe juiz mundial. Não existe constituição do mundo. É a lei da selva. É cada um por si. E o dia que um país confunde isso e acha que tem uma parceria de verdade com outro país, ele se ferra. Nos negócios a linha é mais tênue. Você pode ter parcerias reais, jogos cooperativos genuínos, mas você tem que ficar atento. Os interesses mudam. As pessoas mudam. O que era cooperativo pode virar competitivo da noite para o dia. Então presta atenção nos sinais. A pessoa está menos transparente? Está escondendo informação? Está agindo diferente? Pode ser que o jogo mudou e você não percebeu ainda. E se você não percebe, você vai jogar com as regras erradas e vai se dar mal. 9ª lição. Contexto define tudo. Ninguém tem poder absoluto. Ninguém. Você tem poder para alguma coisa específica, num contexto específico, naquele momento, daquele jeito. O Papa tem poder sobre católicos, mas não sobre todos os católicos, não sobre todos os assuntos, não o tempo todo. As pessoas escolhem quando obedecer e quando não obedecer. Você tem poder no contexto que você domina. Você é vendedor foda? Você tem poder no contexto de vendas, mas coloca você numa discussão técnica de engenharia de software e você pode ter poder zero ali. E isso muda o tempo inteiro. Você pode estar carismático hoje e amanhã não está. Por quê? Porque você brigou com sua mulher. Seus filhos te deixaram louco. Seu negócio deu errado. Seu estado de espírito mudou. O contexto interno mudou. E o carisma foi embora. Então, para de pensar em poder como algo fixo. Como se fulano tem poder ou não tem. Não é assim. É sempre contextual. É sempre temporário. É sempre específico. E o que você faz com isso? Você para de tentar ter poder universal. Você foca em dominar profundamente o seu contexto específico. Você vira o cara que mais entende daquilo. E naquele contexto, você tem poder. Fora dele, tudo bem. Você não tem. E tá tudo bem. 10ª lição. Quem tem poder desenha as regras.
Essa é a segunda faceta do poder que a gente falou no começo. Mas é tão importante que merece uma lição só para ela. Você não precisa mandar diretamente nas pessoas para ter poder. Às vezes é até melhor você não mandar diretamente, porque quando você manda direto, fica óbvio que você tem poder. E as pessoas resistem. As pessoas não gostam de ser mandadas. Mas quando você desenha as regras do jogo, ninguém percebe. Todo mundo aceita as regras como se fossem naturais, como se sempre tivessem sido assim. Mas foram você que criou. Pensa no Conselho de Segurança da ONU. Tem 5 países com veto permanente. Isso é uma regra que privilegia absurdamente esses 5 países. Mas todo mundo aceita como legítimo. Por quê? Porque foram eles que desenharam a regra quando criaram a ONU. E todo mundo aceitou. E você faz isso também. Quando você monta sua equipe, você escolhe quem senta na mesa. Quando você cria um conselho, você define quantas pessoas vão ter, quem vai ter voto, quem vai ter veto. Você está desenhando as regras a seu favor. E isso não é sacanagem, não é injustiça, é poder. Quem tem poder desenha as regras. Se você não desenha as regras, alguém vai desenhar por você. E pode ter certeza que não vai ser a seu favor. Então, para de só aceitar as regras que te dão. Começa a criar suas próprias regras. No seu negócio, no seu contrato, na sua equipe, na sua vida. Quem define os critérios? Quem escolhe quem participa? Se não é você, você não tem poder. Se é você, você tem. 11ª lição. O jogo é invisível porque ninguém quer ensinar. Essa aqui explica por que você provavelmente nunca tinha visto isso tudo organizado desse jeito antes. Poder é um conhecimento perigoso, é um conhecimento sofisticado. E quem tem não quer dividir. Por quê? Porque se eu tenho poder e você não tem, eu posso controlar a situação. Mas se eu te ensino a ter poder, você vira uma ameaça para mim. Além disso, essas são ferramentas muito poderosas. Se você ensina isso sem ensinar ética junto, a pessoa pode usar para o lado errado. Pode manipular, pode prejudicar, pode destruir. Então tem uma cautela natural em ensinar isso. Mas aqui está o ponto. Você já está no jogo. Você já está sendo afetado por isso. Outras pessoas já estão usando essas ferramentas em você. Então é melhor você aprender a jogar também do que continuar sendo peça no jogo dos outros. E quando você aprende, você vê o Matrix. Você para de ver a imagem e começa a ver os códigos por trás. Você percebe os padrões. Você entende por que as coisas acontecem. E aí você consegue ligar e desligar suas habilidades conscientemente. Você não fica mais refém do instinto. Você não age mais no automático. Você escolhe. Você percebe que o contexto mudou e você muda sua abordagem. Você percebe que a pessoa está resistindo ao soft power e você muda para o hard. Você vira jogador consciente, mas com grande poder vem grande responsabilidade. Não é frase de filme, é realidade. Quando você aprende isso, você tem que ter ética. Você tem que ter autocontrole, porque você pode fazer muito estrago se usar errado. 12ª lição, você já está jogando mesmo sem saber. Essa é a mais importante de todas. O jogo de poder não é opcional. Você não escolhe se joga ou não. Você já está jogando. Desde que você acordou até agora, você já jogou várias vezes. Seus filhos usam poder emocional em você. Eles fazem birra, fazem charme, manipulam. Não é maldade, é natureza humana. Eles querem algo e usam as ferramentas que têm para conseguir. Sua esposa, seu marido, negociam poder com você o tempo todo. Decisões da casa, onde viajar, como gastar dinheiro. É jogo de poder. Mas como vocês estão num jogo cooperativo, idealmente vocês equilibram isso de forma saudável. Seus sócios, sua equipe, seus fornecedores, seus clientes, todos estão jogando o tempo inteiro. E se você não joga conscientemente, você está sendo jogado. Cordeiros são comidos vivos por lobos. Se você só é soft, só é bonzinho, só tenta agradar todo mundo, você vai ser usado. As pessoas vão passar por cima de você, vão tirar vantagem, vão te sugar até não sobrar nada. Mas você também não precisa ser lobo o tempo inteiro. Você não precisa ser agressivo, competitivo, destrutivo em todas as relações. O ponto é você saber que você
tem garras. E que quando precisar, você vai mostrar essas garras. É tipo assim, você pode ser pacífico, cooperativo, generoso, mas as pessoas ao seu redor precisam saber que se mexerem com você, você sabe responder, você sabe escalar, você sabe jogar duro também. E quando elas sabem disso, elas te respeitam. Elas não tentam te passar para trás. Então a questão não é se você joga o jogo de poder. Você já está jogando. A questão é se você joga bem ou se joga mal. Se você joga conscientemente ou se você joga no escuro. Se você é jogador ou se você é peça. Essas foram as 12 lições. Agora deixa eu fazer um resumo rápido, porque tem muita informação aqui e você precisa sair daqui com isso na cabeça. Poder é a capacidade de conseguir o que você quer. Não confunde ferramenta de poder com poder. Só existem 6 formas de conseguir algo na vida. Estratégia não é planejamento. Dependência é vulnerabilidade. Alterna entre hard e soft power. Carisma é a habilidade que você treina. Mapeia os interesses reais das pessoas. Identifica se você está em jogo cooperativo ou competitivo. Contexto define tudo. Quem tem poder desenha as regras. O jogo é invisível de propósito. E você já está jogando mesmo sem saber. Agora você tem uma escolha. Você pode continuar jogando no escuro, no instinto, sendo peça no jogo dos outros. Ou você pode começar a jogar conscientemente, com estratégia, com inteligência, virando jogador de verdade. E olha, é melhor você aprender a jogar esse jogo para conquistar o que você quer do que ser usado como ferramenta pelos outros. O jogo existe. Ele não vai acabar. Ele não vai desaparecer. A única decisão que você precisa tomar é se você vai jogar para ganhar ou se vai perder sem nem saber que estava jogando. Qual dessas 12 lições mais impactou você? Pensa nisso agora. Qual delas fez você parar e falar: caramba, eu preciso mudar isso na minha vida? Porque ter a informação não muda nada. Você precisa aplicar, você precisa usar, você precisa começar a jogar de verdade. E se esse conteúdo abriu sua mente, se essas lições fizeram sentido para você, compartilha com alguém que precisa disso também. Compartilha com alguém que está jogando no escuro. Compartilha com alguém que está sendo usado como peça no jogo dos outros. Porque conhecimento de poder é perigoso quando fica concentrado em poucas mãos. Mas quando todo mundo tem acesso, o jogo fica mais justo. As pessoas jogam em pé de igualdade. E aí a vitória vai para quem joga melhor, não para quem joga sozinho contra quem nem sabe que está jogando. O jogo de poder é real, ele move o mundo, ele decide quem conquista e quem perde. E agora você sabe as regras, você viu o tabuleiro, você entendeu as peças, agora é só jogar.